Fala aí, pessoal, beleza com todos vocês? Como vocês estão? Vamos dar continuidade hoje ao nosso projeto Rumo à Fundase, mais especificamente a segunda aula das técnicas de redação para a prova discursiva desse concurso. Eu peço para que vocês deixem um like, compartilhem, comentem, é muito importante o feedback de vocês. Vamos lá então para a aula. Eu tenho uns detalhes para comentar sobre a parte da prova discursiva, especificamente uma coisa que eu vi lá no edital. Porém, antes eu quero falar detalhadamente sobre os tipos de argumentação que existem. Vamos lá, pessoal. Primeiro tipo é o convencimento. Eu já vou deixando aqui claro que o convencimento é a técnica que vocês devem utilizar nas provas de concursos, nas provas da universidade, da escola. Sempre que você for ser avaliado por uma banca, ser avaliado por alguém, você tem que convencer. Então a técnica é do convencimento. Daí você me pergunta, mas Antônio, o que é essa técnica do convencimento? Basicamente, a diferença principal é que você vai convencer a pessoa por meio de argumentos usando o raciocínio lógico. São argumentos lógicos, plausíveis, que aquela pessoa vai olhar para o seu texto e vai dizer, realmente faz sentido o que esse rapaz está falando, faz sentido o que essa moça está falando. Você faz a pessoa refletir naquilo que você escreve. Porém, existe também o tipo de argumentação por persuasão, mas isso aqui é muito voltado para propagandas comerciais que tem o intuito de provocar uma emoção na pessoa que está vendo aquilo, na pessoa que está lendo aquilo, e induzir a pessoa a acreditar ou comprar aquela ideia do escrevente. Não é uma coisa muito legal para se fazer em provas de concurso. Existe também um tipo que é coerção. A coerção basicamente é uma ordem, é um texto que fornece uma ordem. Por exemplo, você vai em determinado local, chega lá, tem um aviso, não fume. Não tem muito o que argumentar, é apenas dado uma ordem. Então hoje nós vamos estudar as técnicas de argumentação por meio do convencimento. É essencial para qualquer tipo de produção textual. Então está aqui, argumentação convincente. A argumentação convincente é utilizada para obter a adesão de alguém a um determinado posicionamento por meio do debate de ideias que sustentem uma tese. Para isso, utiliza-se o raciocínio lógico e argumentos claros, que a gente já tinha dito, pessoal. Eu trouxe aqui a distribuição dos pontos da prova discursiva da Fundase RN. Quero deixar claro aqui uma questão. O pessoal comentou aí, na última aula, dizendo que, mas no edital da Fundase não pede texto argumentativo dissertativo. Vai ser um estudo de caso. Como se um estudo de caso não fosse necessário você saber argumentar. E é verdade, pessoal. Aí que você precisa argumentar de forma convincente no estudo de caso. A diferença é que na prova da Fundase vai ser tudo baseado, o seu texto vai ser baseado no conteúdo programático do anexo 2, diferente de uma redação qualquer. E você vai fazer um estudo sobre aquele caso que será pedido. Vai convencer, defender uma tese sobre o que será pedido lá na prova. Mas você terá de argumentar da mesma forma. Só para deixar esse ressalve aí que ficou essa pequena dúvida. Então, como será distribuído lá os pontos? Conhecimento técnico-científico. Sobre a matéria, o candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto, tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico. É claro, pessoal, você vai fazer uma prova, você vai ter de demonstrar seu conhecimento dos conteúdos que estão lá elencados no edital. Como vai ser pedido uma coisa a você e você não vai saber sobre o que vai falar? Você precisa ter conhecimento daquilo ali para poder argumentar de forma plausível, de forma coerente. Você tem de ter massificado aqueles conteúdos na sua cabeça. E veja bem,
Olha o peso que tem essa parte. 30 pontos é mais da metade da pontuação da prova discursiva, está só na parte do conhecimento que você vai colocar lá no papel. Além disso, atendimento ao tema proposto na questão. Vai estar lá pedindo uma coisa para você falar sobre determinado assunto. Você vai falar de outro? Não. Você tem de focar naquilo que foi pedido, escrever sobre aquilo que foi pedido. Focar no recorte temático. E tem que ter muito cuidado com isso, pessoal, para não dar uma fuga ao tema, para não dar um tangenciamento, que isso aí vai levar a sua nota lá para baixo. Então, foca no tema que foi pedido na proposta de redação, na proposta de produção textual. Quando eu falo redação, redação significa o ato de redigir, o ato de escrever. Se você deixa um bilhete para seu namorado, para sua namorada, sobre a mesa: oi amor, bom dia, te amo. Isso é uma redação pequena, mas é uma redação, porque você escreveu em um papel. Senso crítico em relação ao tema proposto na questão. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão discursiva. Veja bem que eu até grifei aqui, convencer seu interlocutor. Por isso da importância de você saber argumentar, a importância dessa aula, a importância da aula passada. Para o quê? Para você evitar os defeitos de argumentação e você saber fazer um bom argumento, que será por meio da aula de hoje, pessoal. Convencer, tá vendo? É diferente de persuadir. Persuadir, você vai utilizar as emoções. Aqui não, aqui você vai utilizar algo lógico, um argumento claro. E por último aqui, a utilização adequada da língua portuguesa. Daí ele vai analisar sua ortografia, pontuação, regência, concordância. Vai ter um peso menor em relação às demais, mas também é importante ficar atento a isso aí, a forma da escrita que você vai desenvolver seu texto. Então, sem mais delongas, vamos para o tópico do vídeo, de fato. Então, a primeira técnica de argumentação que eu trouxe aqui para vocês foi a exemplificação. Fazer uso de um exemplo, fictício ou não, para justificar o ponto de vista defendido. Exemplo: em boa parte das vezes, os adolescentes têm inclinação à rebeldia. A título de exemplo, é o caso do filho que desobedece aos pais, indo a uma festa, mesmo quando estes ordenam ao jovem que não saia de casa. Ou seja, ele está dizendo o que aqui? Que os adolescentes têm inclinação à rebeldia. E para justificar esse ponto de vista dele, ele está dizendo o quê? O exemplo do filho que desobedece ao pai. Ele usou um exemplo. Então daí o nome da técnica. Uma coisa que eu vi aqui, pessoal, e não faz parte da aula, mas eu quero deixar para vocês. A título de exemplo é o caso do filho que desobedece aos pais, indo a uma festa, mesmo quando estes ordenam. Estes é quem? Estes, os pais. Está retomando a palavra mais próxima, pais. Você utiliza estes. No caso aqui está no plural porque pai está no plural. Se fosse pai ou mãe, seria este ou esta. E se você quisesse retomar aqui, por exemplo, a filho, aí você iria utilizar aquele. Veja que este está bem próximo aqui, ó. Você retoma o texto, ó, é a primeira palavra. Pais, estes. Se fosse filho, que está mais distante, aquele. Isso é importante, porque uma mudança de palavra dessa, você está retomando a pessoa que você não quer. Então, você vai deixar seu texto sem lógica. Dados estatísticos, mais uma técnica de argumentação. Argumentar fazendo uso de dados reais, obtidos por meio de fontes que passam credibilidade. Exemplo: de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tem uma população composta por cerca de 53.759 milhões de jovens menores de 18 anos de idade. Ele está usando uma coisa lógica, um dado que foi coletado. Pelo menos em tese, a gente sabe que pode haver problemas com essas pesquisas, mas pelo menos em tese é um dado verídico, um dado verdadeiro. Então você não está persuadindo a pessoa que está lendo o seu texto, você está dando algo certeiro, olha, de acordo aqui com o IBGE. Outro detalhe que eu quero deixar, pessoal, aqui, ó,
Quando você for colocar siglas no seu texto, primeiro você faz a menção completa. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre parênteses, você coloca a sigla. Tem gente que confunde um pouco com isso aí. Primeiro coloca a sigla, aí depois entre parênteses coloca o nome completo. Não, o correto é o nome completo, depois a sigla. Beleza, pessoal? Só um detalhezinho para vocês. Depois, se vocês forem utilizar novamente, porventura, no terceiro parágrafo do texto, fossem utilizar novamente o IBGE, aí não precisava fazer a menção completa. Você só colocaria IBGE, porque você já orientou o leitor aqui logo no início do texto. E é essencial fazer isso, porque no caso aqui do IBGE é tranquilo. A maioria das pessoas conhecem as siglas, mas existem siglas que às vezes é do conhecimento apenas do escrevente, não é do conhecimento do leitor. Então você vai jogar lá a sigla e a pessoa, mas o que é isso? Que órgão é esse? Por isso que é necessário fazer toda a menção para você orientar o seu leitor. Argumento de autoridade. E esse aqui, pessoal, foca, é muito importante. O que vocês mais devem, o que mais eu oriento a vocês utilizarem na prova da Fundase é esse argumento de autoridade. Vamos lá. Fazer menção a outros autores no seu texto, no intuito de dar sustentação às suas ideias. Exemplo. Arantes enfatiza que a violência praticada contra jovens no Brasil já levou a um ponto de desequilíbrio populacional entre homens e mulheres, decorrente da mortalidade de adolescentes e jovens do sexo masculino. Eu tirei esse fragmento aqui desse texto de Ananda Gomes, por isso que está entre aspas. Então, pessoal, ela se utilizou de um argumento de autoridade. Ela pegou uma pessoa que tem um ponto de vista semelhante ao dela e reforçou o argumento dela. Olha, não é segundo a mim não, é segundo a Arantes lá que ele já falou, que a violência praticada contra jovens no Brasil já levou a um ponto de desequilíbrio populacional. Isso reforça seu texto, dá credibilidade no seu texto, dá força no que você está falando. É claro que esse argumento de autoridade, você não vai utilizar qualquer pessoa, você não vai colocar lá, meu irmão falou isso. Não, é uma pessoa que tem um conhecimento naquela área que você está citando, a não ser que, porventura, a pessoa que você falou lá, da sua família, tenha aquele conhecimento sobre o tema que você está discutindo. Tem que ser uma pessoa que tenha renome na área que você está argumentando. Tá certo, pessoal? Provavelmente aqui esse Arantes tem conhecimento para falar sobre essa questão de violência com jovens, sobre os jovens. Mas aí você me pergunta, e Antônio, como é que eu vou fazer isso no concurso da Fundase? Pessoal, vocês vão utilizar as leis como argumento de autoridade. Serão as leis, seja o ECA, seja a lei do SINASE, sejam as portarias. Então você vai colocar lá, segundo o ECA, diz isso, isso e aquilo. De acordo com tal portaria, de acordo com a lei do SINASE. Enfim, você vai utilizar como seu argumento de autoridade as próprias leis, os conteúdos que estão lá elencados no edital. É um argumento muito bom, pessoal. Então, como é que eu oriento vocês a fazerem isso? Essa aula é muito expositiva. Eu apenas estou expondo para vocês os tipos de argumentos e como fazer esses argumentos. Mas aí vocês precisam praticar, precisam exercitar. De nada eu adianta chegar aqui e falar se vocês não tentarem fazer em casa. Então, pega em casa. Olha, eu vou ver aqui uma proposta de redação. Aí você pega lá. E como é que eu faria um argumento de autoridade com base nesse fragmento aqui da lei, de determinada lei? Aí você tenta fazer em casa. Como é que eu faço um argumento de... Enfim, você vai exercitando isso em casa. É importante, pessoal, fazer. E nada adianta falar se vocês não praticarem. Tenta fazer igual aqui como eu fiz, porém com outros conteúdos, com outros temas, para ir exercitando para a hora da prova. Mais um tipo aí, causa e consequência. Essa estratégia faz relação entre as causas e os efeitos de um fato, na tentativa de justificar a tese defendida. Exemplo, no Brasil, há uma maior incidência de atos infracionais cometidos por adolescentes do sexo masculino. Uma das consequências disso é uma maior quantidade de meninos internados em comparação às socioeducandas. Veja bem, pessoal, ele se utilizou
de uma causa, certo? Qual é a causa? Quem mais pratica ato infracional são adolescentes do sexo masculino. Então, por consequência, tem mais adolescentes do sexo masculino cumprindo medida de internação. Então é o quê? Uma causa, uma consequência. Faz essa relação entre uma coisa e outra. Isso é um tipo de argumentação. Vocês devem também utilizar. Agora, para vocês utilizarem isso, vocês precisam conhecer a técnica e, principalmente, exercitar. Então tá aí, pessoal. Eu agradeço pela atenção de vocês. E existe também outras técnicas de argumentação. Essas daqui são as principais, mas existem outras. Mais uma vez eu repito, tenta refazer em casa essas técnicas, estuda, pesquisa, que vai dar tudo certo. Fica aí meu abraço para todos vocês, e caso vocês ainda tenham alguma dúvida, pode ir colocando aí que eu vou responder. Às vezes eu não consigo responder a todos porque são muitos comentários, o pessoal comenta em um vídeo, aí comenta em outro vídeo, às vezes o comentário acaba se perdendo, eu não vejo. Mas no possível eu vou tentar responder a todos vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.